Boa tarde, dando continuidade ao podcast da Hacklai. Estamos trazendo um profissional especializado na questão de gestão e a aplicabilidade no agronegócio. É muito importante ter essa questão da gestão e hoje nós estamos vendo o quadro, né, no agro com recuperações, inadimplências, etc. Algumas delas poderiam ser evitadas com gestão. Não todas, porque são circunstâncias desde clima, entre outras coisas, preço, etc. Mas a gestão ela também é muito importante. Então, a ideia é colocar esse assunto para conhecimento, para debate, ou seja, fornecer mais informações para todos os participantes do agronegócio. Perfeito. E hoje nosso convidado é o Sérgio Goldman. Sérgio, fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Yara. Obrigado, Marcelo. É muito prazer estar aqui com vocês discutindo gestão, uma coisa tão em falta entre as empresas brasileiras de todos os setores. Deixa eu só me apresentar. Eu trabalhei por quase 30 anos em bancos de investimentos locais e estrangeiros. No final desse período, eu fui gestor de um fundo de ações, onde eu buscava exatamente empresas bem administradas. E de um ano e pouco para cá, eu estou num projeto de consultoria estratégica e financeira para médias e pequenas empresas, onde eu viso ajudá-las a entrar no caminho do que eu chamo da longevidade empresarial. E para isso é fundamental que as empresas tenham boa gestão. O que vale para o agro também, sem dúvida, né? Qualquer setor, qualquer setor. empresa. Exatamente. Inclusive startups. Verdade, muito bem colocado. Com certeza. Então, para a gente começar, eu vou te pedir para contextualizar um pouquinho dos termos. O que é gestão e o que é governança na prática? Bom, começando com gestão, ambos os termos são muito vagos, né? Tem várias definições e vários conceitos. Eu acho que gestão é o uso ótimo dos recursos. É você buscar fazer mais com menos, preservando a sustentabilidade do negócio. Governança corporativa aí é um termo mais técnico e muitas vezes mal usado, né? Pensando nisso, eu trouxe aqui a definição de governança corporativa que é usada pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Essa definição diz que governança é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos, pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral. Essa parte final é muito importante, porque o que acontece quando se fala de governança, né? As pessoas focam na parte inicial, processos, princípios, proteger investidor, proteger outros acionistas, e esquece da segunda parte, que, a meu ver, é muito mais relevante, que é garantir que a empresa seja sustentável para ela, para os seus investidores e para os demais, que a gente chama de stakeholders, né, partes relacionadas. Né? Então, governança sem resultado não é governança. Então não adianta, eu respeito isso, eu sou ESG, eu tenho compliance. Não deu resultado, meu amigo, você não está fazendo governança. E olhando assim um cenário do agro, né? Vamos pegar ali o produtor rural e as empresas do agronegócio. Existe um ponto específico que eles costumam errar mais frequentemente ou não? Assim, de modo geral. Eu diria que se a gente fosse tentar um ponto específico, que não é tão específico, quer dizer, eu diria que não são todas as empresas, mas a minha percepção é que as empresas do setor agro, elas tendem a achar que, historicamente, era um setor que não tinha tantos recursos para ter estruturas modernas e usar práticas modernas de gestão. Isso meio que ele é usado como uma muleta, sabe? Eu não vou ter governança, a minha empresa não tem tamanho para ter governança, a minha empresa não tem pessoas para fazer governança. Amigo, voltamos para a questão de gestão, fazer mais com menos recursos. Você não pode deixar de fazer o básico, que para mim governança é o básico, porque você não tem recursos. Né? Com certeza. Agora, isso é uma generalização, óbvio. Hoje em dia
o setor agro é extremamente abrangente, tem empresas de vários tipos, de vários subsetores. E As novas gerações um pouco estão tentando, já houve uma melhora em relação ao que era, as novas gerações realmente já estão também entrando nisso, ou seja, houve sem dúvida uma melhora, mas como você falou, ainda é um longo caminho a percorrer. eu acho que no caso do agro tem um ponto adicional, é que é um setor que sofre bastante interferência de aspectos que são não controláveis, né? Sim. Então, por exemplo, o clima, tá certo? A empresa tem que se preparar para que hajam fatores climáticos não esperados, né? Uma análise de risco, voltando um pouquinho atrás, trabalhar no setor agro sem usar cenários alternativos é um risco, a meu ver, imenso, né? Você tem que estar preparado para responder. Se eu esperava um clima seco e veio inesperadamente um clima com bastante chuva, como é que eu vou agir? Né? Então, assim, minha empresa é pequena, mas se vira, amigo. Tem que se virar, porque isso pode custar a tua sobrevivência no médio prazo. Com certeza. E pensando nisso, assim, qual o primeiro passo para eu começar a estruturar uma gestão? Assim, qual que é a primeira tomada de decisão que eu tenho que ter para manter gestão e governança na minha empresa ali, independente do tamanho que ela seja? Eu acho que você, primeira coisa, é ter pessoas com funções bem definidas. Uma pessoa, ela pode até acumular funções. Mas, por exemplo, a gente tem que saber se a empresa tiver uma decisão estratégica financeira, quem que vai tomar? Se a empresa tiver uma decisão importante comercial, quem que vai tomar? Quem que avalia, quem que contrata pessoas, quem que determina a política de RH? Eu sei que em uma empresa pequena, de repente, é uma pessoa que decide tudo. Mas essa pessoa tem que estar ciente que ele não pode abrir mão de uma função porque ele não está tendo braço e cabeça para tomar todas as decisões. Quando a gente já fala de governança, eu acho que, para mim, a estrutura numa empresa que é o símbolo da governança é o conselho, né? Quando eu falo conselho, eu estou pensando não necessariamente de um conselho de administração formal, com pessoas eminentes, não é isso. Eu elenco 3 níveis de conselho que uma empresa pode ter. No nível mais alto é o conselho de administração tradicional, com conselheiros independentes, com competências bem alinhadas ao que a empresa precisa para criar valor no médio e longo prazo. O segundo nível seria o conselho consultivo, né, que é bastante comum em empresas de capital fechado, empresas menores, onde a atuação é semelhante ao conselho de administração, só que uma estrutura geralmente menor, né? E o terceiro nível, um nível bem mais raiz, vamos chamar assim, é um grupo de pessoas ligadas à empresa, funcionários, sócios, que vão se sentar periodicamente para analisar e tomar decisões estratégicas. É importante que eu ressalte, o conselho não está ali para decidir se você contrata o fornecedor A ou B, se quem vai fazer a manutenção TI é aquela empresa ou aquela. Você está ali para tomar decisões estratégicas, né? Para isso que eu acho que o conselho deve existir. E muito importante o conselho tem que ter pessoas cujas competências estejam alinhadas ao que é necessário para a empresa continuar a existir ao longo do tempo. Então, se você tem uma empresa do setor agro, por exemplo, eu diria que um especialista em clima talvez seja um cara interessante para ter no conselho. Um especialista em sustentabilidade e por aí vai, né? Eu queria deixar isso claro, quer dizer, o conselho não pode ser qualquer um, o conselho não pode ser o amigo aqui do dono da empresa que ele está fazendo um favor, né, e botando ele no conselho. O conselho tem que ter pessoas com competências alinhadas.
Sérgio, eu queria aproveitar o gancho e perguntar o seguinte. Eu diria, empresas médias para cima, eu acredito que estão muito, muito dentro do que você falou. Eu pergunto a você, média para baixo, ou seja, é o pequeno produtor, é uma pessoa que, sei lá, ele mais 3, 4 pessoas, desde compra e venda ou revendas, que é muito comum a gente ver revenda. O produtor, em geral, ele não tem muito tempo. E as revendas hoje, as relações hoje, por exemplo, numa revenda, é muito a questão de confiança. Você tem seu corpo técnico para fazer as avaliações, se vai ou não fazer negócio, se vai vender ou não vai vender, se vai dar crédito ou não vai dar crédito. Então, assim, todas as empresas, há revendas que elas sofrem muito com isso. Agora, o pequeno produtor é muito difícil. Vamos dizer. E outra coisa, o pequeno produtor do Mato Grosso, ele é grande produtor no Paraná. Um exemplo, né? Quer dizer, um cara de 300 hectares no Mato Grosso, ele é pequeno, no Paraná ele já é médio para grande. Então, assim, essa diferença, essa questão, talvez um pouco, ainda mais embrionária, ou seja, como descer mais esse nível, ou seja, esse cara não vai ter conselho, esse cara não vai ter isso, talvez o filho estudando vai melhorar a questão, desde um controle, desde analisar no caderno de campo, que a gente fala, nesse nível, assim, que eu gostaria de perguntar para você, se, assim, como eles podem melhorar, se é que dá para melhorar, porque às vezes não é possível, né? Você vai dar um remédio que não dá certo. Essa que é a pergunta, não sei se ficou vaga. Eu entendo, Marcelo. Eu acho que antes de chegar à conclusão que não dá para melhorar, acho que esse empresário, pequeno produtor, ele tem que exaurir as opções, né? Contratar alguém temporário para ajudá-lo nesse processo, buscar soluções inovadoras que consiga que ele melhore a gestão, treinamento, buscar conhecimento, né? Hoje em dia, vou falar em geral, mas acho que se aplica também ao setor agrícola, bastante para o setor agrícola. Um dos fatores que mais garante ou mais facilita o sucesso de empresas é capacidade de gerar e reter conhecimento, né? Está demonstrado por pesquisas extremamente complexas que as empresas que geram conhecimento e aquelas que não precisam nem gerar, mas que eles absorvem conhecimento de uma maneira organizada, são empresas melhor preparadas para serem bem sucedidas. Então, assim, eu entendo que, claro, empresas pequenas, empresas que são empresas que atuaram de um jeito por um longo período de tempo, elas têm mais dificuldade de se adaptar, claro. Mas eu acho que é fundamental o esforço. Talvez esses pequenos produtores, talvez não, eles já o fazem. Você tem esses órgãos do governo, como a Emater, entre outros, que são órgãos que eu admiro bastante o trabalho que é feito. A questão de cooperativas, que no final das contas as cooperativas podem exercer um pouco essa parte, vamos chamar de educação, ou seja, olha, presta atenção, sei lá, na safra passada você comprou 1 litro disso, 1 quilo daquilo, etc. Presta atenção, olha, a gente entende o nosso corpo técnico. Então, esse tipo de consultoria dada, isso tem evoluído bastante. Mas, de novo, é um caminho bastante difícil, mas eu acredito que estamos melhorando para isso, mas não é fácil. Eu acho que um caminho também, hoje em dia existe a economia da colaboração, né? Apesar dos meus cabelos brancos, essa aparência de experiência, eu gosto de música, eu gosto de rock. E hoje em dia é muito comum você ter o artista A se junta com o artista B, lança uma música em conjunto e a música é um hit, né? Então, isso está se espalhando para outros setores também. Por que não produtores de uma região se juntarem, eventualmente contratarem alguém para direcioná-los na direção correta? Um clube de compras, eu já vi isso no Mato Grosso do Sul. Entendi, eu já vi isso no Mato Grosso do Sul. Um clube de compras, contratam uma consultoria e foi feito isso. Ou seja, e para gestão, por que não para gestão e não só para compras, por exemplo? Exatamente. Muito interessante, uma ideia. De qualificar o corpo técnico
deles Exato. em conjunto, né? Uma região que vai ser Muito beneficiada. interessante. Muito interessante. Vamos dizer, um tema hoje em dia por exemplo, vou dar um tema que eu acho fundamental para qualquer empresa. De grandes empresas a empresas menores. Análise de cenários. Né? Você pode muito bem contratar uma pessoa que vai ensinar e direcionar um grupo de produtores menores a trabalhar com análise de cenários. A análise de cenários parece uma coisa, só para empresa grande. Não é, não é. Muito interessante. É pensar no futuro, é perguntar, se auto-perguntar. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Né? Mas tem que ter disciplina, tem que estar lá fazendo isso todo ano e revisando periodicamente, trimestralmente, semestralmente, aí é a decisão de cada um. Muito interessante esse ponto. Perfeita colocação, né? E o produtor precisa disso, né? Ele precisa entender que o mercado ele não é especulado, né? Ele funciona de uma forma, ele tem ação, ele tem reação, e quanto mais a gente acompanhar isso de uma forma assídua, mais ele vai ter uma segurança na compra, na venda do grão, né? Vai dar uma gestão, uma vazão melhor para aquela produção. Perfeito. E pensando nisso, o que os bancos e os fundos têm observado, né, no agronegócio, assim, que a gente pode levar como ponto relevante ali? Olha, Ara, eu comentei com vocês, né? Eu trabalhei muito tempo em banco, trabalhei algum tempo em fundos, mas há 2 anos que eu praticamente não estou mais. Mas imagino que a primeira coisa que eles estão olhando é oportunidades. Né? O agro é pujante, é um setor, talvez o setor mais competitivo globalmente que o Brasil tem. Né? Então, eu acho que quando eu falo oportunidade, obviamente é oportunidade de investimento, oportunidade de venda de produtos, né? E por aí vai. Ao mesmo tempo, eu acho que essa visão que o Marcelo colocou de que o setor está mudando, e realmente está, eu acho que muita gente ainda olha um pouco com o pé atrás e fala, o agro é cheio de problema, risco de crédito e tal. Tem risco de crédito como qualquer setor tem. Exatamente. Né? Então, eu acho que Sérgio, eu não vou falar o que os bancos estão pensando. Para mim, o agro é oportunidade. Eu fiz um estudo, ano passado eu criei um podcast, né? E um dos temas de um dos episódios foi a Embrapa. Né? Uhum. A Embrapa, eu diria o seguinte, inovação brasileira só existe na Embrapa. Eu não diria que só existe, mas se você pensa em inovação brasileira, pense em Embrapa. Eu vi esse podcast, muito interessante. Eu como brasileiro tenho orgulho do que foi conseguido lá. Então, assim, essa história de olhar para o setor e ficar com o pé atrás, eu acho que os profissionais que têm um mínimo de visão, um pouco mais de longo prazo e tal, eles estão extremamente comprados no setor agrícola. Maravilha. E pensando aqui um pouco, né, na nossa parte de risco, de crédito, né, como a gestão e a governança pode facilitar esse acesso, tanto via produtor quanto via empresarial, né? Porque hoje a gente tem uma busca, né, pelo fomento, ainda mais diante desse cenário, o produtor está alavancado, taxas de juros estão mais altas, né? Então isso exige que a empresa tenha governança e gestão, não só a empresa, como o produtor, tenha governança e gestão para poder pegar um crédito e fazer um bom uso dele. O produtor é uma empresa, né? É uma empresa, né? E a gente ainda tem uma relação ali CPF, CNPJ, que ela tem que ser explorada também, né? Quais os riscos dessa relação, dessa alavancagem também, eu acho que é um ponto muito interessante para a gente trazer. Yara, vocês dois sabem que recentemente eu fiz o trabalho numa empresa do setor agrícola, né? Uhum. E a primeira coisa que eu observei é que se essa empresa ela simplesmente mudasse a cara dos demonstrativos financeiros dela, os bancos já olhariam para ela de outra maneira. Então, custo mínimo para fazer isso. É uma questão de organização. Né? Então, assim, eu acho que eu estou falando aqui muita coisa, pode ter gente pensando, não tem dinheiro para fazer isso e tal, mas tem muita coisa que não precisa de investimentos. De dinheiro. Não,
Não precisa de dinheiro, ele vai gastar a mesma coisa que está gastando, só que exatamente. Exatamente. De uma Então, forma assim, diferente. é claro E melhorar, né? é claro que para você ser percebido como risco de crédito menor, você tem que fazer o seu dever de casa, né? Se alguém chega, vamos supor que eu fosse um banqueiro, né, responsável por crédito. Se alguém chega para mim pedindo um financiamento, me mostra um demonstrativo financeiro num papel de bolo cheio de erro, cara, se eu for dar o financiamento, vou cobrar altíssimo, né? Se você chega bonitinho, com um relatório gerencial, que fale não só das contas, balanço, DRE, fluxo de caixa, alguns dados gerenciais, é outra coisa. Mesmo Claro. que você tenha ali um certo risco de crédito, toda empresa tem, você vai considerar, né? Sim. Eu acho que, em grosso modo, eu estou tentando falar o seguinte: o primeiro passo é um banho de loja. Deixar esses demonstrativos Claro, claros e palatáveis, né? Ó, tá aqui, tá assim, a situação é essa. Informação Com certeza. de qualidade. de qualidade. por Informação de favor. qualidade. Informação de qualidade, por favor. E o outro ponto é você, empresa, ter a noção dos riscos do teu negócio. Porque se você demonstra pro teu companheiro no outro lado da mesa que você entende os riscos do teu negócio, ele se sente mais confortável Entendi. em conceder o crédito. Interessante. Até porque ele não conhece a prática do negócio, né? Ele tá ali. Muitos desejando. até conhecem, né? Ou pelo menos estudam o setor por muitos e muitos anos, mas é aquela história de alguém que chega para você tentando vender alguma coisa e é uma pessoa que você sente que ela sabe o que está fazendo, que o produto tem substância. Outra Tem é domínio, né? É. Tem domínio no Outro que é está o cara falando. fanfarrão que eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. E no final das contas não deixa claro que ele faz de fato, como ele executa. Exatamente. Como tá Quer dizer, funcionando. voltando ao que eu falei, você pode até ser que o cara consiga o crédito, mas vai ser num preço muito maior, num prazo muito menor. Entendi. Quanto melhor a gestão, com certeza ele vai pagar menos no crédito. Porque é o que você falou, eu vou me sentir confiante de assumir aquele risco baseado nas informações, vamos dizer, que eu acredito, corretas, né? Ou pelo menos bem colocadas. Estamos falando aqui da história da mulher de César, né? Não basta ser honesto. Não basta parecer honesto, tem que efetivamente ser honesto. O produtor, o empresário do setor agro, não basta parecer ser bom gestor, tem que mostrar na prática que ele é um bom gestor. E hoje em dia isso é cada vez mais necessário. E os resultados mostram, ou seja, quando está tudo bem, né? Agora, quando vê alguma fase ruim, como veio, aí, como é quando abaixa o nível do mar, que você vê quem está ou não está usando roupa ou não. É por aí mesmo. Eu acho que tem um aspecto aqui que vale a pena ser comentado. O Brasil é um país difícil de operar, né? É verdade. Dificílimo. Mas não adianta reclamar do cenário, do ambiente de negócio. A gente sabe que é assim. E não vai mudar em 1, 2, 3 anos. Os juros podem cair? Os juros podem cair. Ainda assim, podem cair, entre aspas, porque nos próximos 2, 3 anos, você vê as expectativas do mercado, é que daqui a 2 anos o juro esteja em 10%, a Selic, né? 10% com uma inflação de 4%. Então, o juro real ainda é altíssimo. A expectativa de crescimento para esse ano é por volta de 2 ou menos, para o ano que vem, por volta de 2 ou menos. É um ambiente péssimo. Né? E o ambiente de negócio nem se fala, tributação, essa reforma tributária que me lembra muito o Campeonato Carioca de Futebol, né? Me engana que eu gosto. Reforma tributária no Brasil tem que ter redução de imposto. Reforma que começa a ensaboar e não reduz imposto, para mim me engana que eu gosto. E isso vai continuar. Então não adianta o produtor, o empresário falar, é difícil, juros altos. Mas temos que nos adaptar para sobreviver. Perfeito. E a gestão ajuda justamente nisso, a controlar o custo financeiro que você está pegando, qual a linha que você vai pegar, qual que é o objetivo, né, daquela linha. A gestão é meio que o anabolizante, né? O cara que vai
tem que ganhar músculo. Né? Então ele precisa... É um processo, né? Ou seja, você não vai começar com 10 quilos, você vai começar com 1 quilo, depois para 2, depois para 4. Você vai ganhando musculatura. Isso é muito importante. É um processo que você tem que crescer junto com ele e se melhorar. Né? Maravilha. E qual o primeiro passo prático para quem está buscando essa mudança de uma forma que seja realista, né? Igual o Marcelo falou, para os produtores rurais, como eles podem buscar isso, né? Você comentou ali de chamar um consultor, de trazer, mas tem alguma outra alternativa que não, só eu ali estou querendo fazer isso. Como que eu posso buscar esse conhecimento, né? Essa prática de entender de custos financeiros, da tributação que eu tenho que fazer, da comercialização correta que eu tenho que fazer para ter um bom resultado? Eu diria, Yara, que uma empresa que tenha uma gestão concentrada em 2 pessoas, é muito difícil ele fazer isso. É um pouco que o Marcelo falou. Né? Não adianta eu ficar aqui tentando enganar a situação. Precisa descentralizar, porque ninguém consegue entender de tudo. Né? Então, sim, ele precisa começar aos poucos estudando e se informando, mas em algum ponto tem que pensar o seguinte: eu preciso de reforçar a minha equipe, né? Trazer alguém que vai ficar na área comercial, eventualmente alguém que vai ficar dedicado à área financeira, e aí sim essas pessoas vão se capacitando. Um alicerce, né? Exatamente. Uma base bem feita. Porque, de novo, é difícil imaginar que um exército de um homem só vai conseguir... Ele provavelmente está apagando incêndio, né? Sim. Ele não consegue pensar na expansão da casa. Ele tem que garantir que a casa que ele tem hoje não pegue fogo. Então, acho que a primeira coisa a fazer é meio que aceitar a necessidade de que precisa descentralizar e pensar em viabilizar isso aí. Porque eu sei também que muita empresa não consegue trazer mais gente. Né? Mas tem que ter um caminho que eventualmente trazer um sócio, eventualmente... Você deu uma sugestão muito interessante, desculpa interrompendo, é muito interessante essa questão de você juntar produtores menores, de buscar um consultor para todos, do exemplo que eu dei do clube de compras, por que não um consultor, um gestor para todos? Muitos já o fazem assim, mas na verdade, vamos dizer, do médio, eu insisti no do médio para cima, do médio para baixo é um desafio, porque, de novo, o cara é um homem de um só, de um exército de um homem só. Aí, vamos dizer, hoje, os filhos realmente já melhoraram, continuam na propriedade, o que é diferente de tempos atrás. Então, assim, estruturalmente está melhorando, mas é o que você falou, não é só chegar, realmente começar com 1 quilo, depois 2, é um processo difícil, e você falou a questão do cenário, é o famoso plano B, né? Exato. Exatamente. Eu estou preparado para 50 sacos de soja, por exemplo, se vier 35. Então, o custo, separa o custo ou não, essa gestão, acho que esse tipo de educação, né? Quer dizer, tecnicamente hoje já melhorou bastante com as EMATERs ou com todos esses órgãos. Eu acho isso bastante importante. Eu acho que ser humano, e até por experiência própria eu digo, as pessoas tendem a não gostar de pedir ajuda. Né? Não sei se é uma questão de vergonha, é uma questão de achar que a pessoa que vai ajudá-las vai, de alguma maneira, não se interessar em ajudá-las, mas, de novo, eu gosto de chamar atenção, isso é sobrevivência de um negócio que às vezes está há 100 anos numa família, que vem de bisavô, avô, neto e por aí vai. Então, se tiver que pedir ajuda, peça ajuda. Pecuária é um setor também bastante difícil. Ah, meu pai fazia desse jeito, meu avô fazia desse jeito. Então, quem conseguiu, evoluir no sentido gestão, não que de uma forma não depreciativa, por favor, com certeza está colhendo melhores resultados por tudo que você já explicou. Isso é um exemplo que eu dou. Na pecuária que é hoje, na minha opinião, talvez a menos organizada, dado a muito diferentes locais. Então, a pecuária é um exemplo bastante interessante para citar. Eu acho que
Eu gosto de escrever bastante, eu escrevo bastante, principalmente no LinkedIn, né? E recentemente eu escrevi sobre o que eu considero a síndrome do vira-lata das pequenas e médias empresas brasileiras, né? Eu li também. Muito interessante. De achar que tem coisas que só funcionam para empresas grandes. Não. Isso é um erro. Técnicas de gestão, elas funcionam para qualquer empresa. E eu diria mais, elas são necessárias para qualquer empresa. Não importa o A tamanho. mesma técnica que serve para o Bradesco, né, que aqui a gente está na casa do Bradesco, vai servir para o pequeno produtor. A diferença é a escala, o tamanho dos negócios, mas usar valor presente líquido para tomada de decisões, ela tem que ser usado para empresas de qualquer tamanho, né? Só dando um exemplo aqui. Então, não tem isso de síndrome de vira-lata, não. Qualquer empresa pode usar e aprender qualquer ferramenta necessária para tocar um negócio da melhor maneira possível. Maravilha. Resumindo, gestão não é burocracia, né? Ela é liberdade. Ela vai te dar uma liberdade. E sobrevivência, acho que é uma palavra muito usada exatamente. pelo nosso amigo Sérgio aqui. A questão da sobrevivência é fundamental. Esse termo longevidade empresarial, acho que é um termo bem interessante. As empresas, elas existem hoje para existirem por um longo período de tempo. E para que isso aconteça, você tem que ter boa gestão e mentalidade para criar valor, não só para os donos da empresa, mas para todo mundo em volta. Vários estudos. Tem um livro que se chama O Imperativo do Valor, que é de 1981. Naquela época, nem se falava, nem se sabia o que era ESG e tal. Lá no livro está mencionado que empresas que geram muito valor para os acionistas são as empresas que conseguem gerar valor para os seus demais stakeholders, funcionários, fornecedores, clientes e a comunidade. Então isso não é ideia nova, não, né? Isso é ideia antiga. Que é o nosso terceiro tema. Vai ser ESG, no caso, né? Ligado à agricultura e também ligado ao mercado. Bacana, obrigado. Acho que ficou um gancho perfeito. Que bom. Obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso, muito obrigada. E, pessoal, a gente aguarda vocês no nosso evento presencial, dia 11 de março. Vamos ter grandes painelistas, grandes palestras para entender melhor um pouco esse cenário do agro com os seus pilares. E esse foi mais um Pilar a Pilar, o podcast da Hacklai. Muito obrigada.